essa semana, em específico, para mim, no lançamento desse programa, que é tão importante não só para a agência como para a sociedade, eu, em especial, estar aqui conduzindo, junto com a Andréia, a partir de um pensamento, a partir de uma percepção das pessoas que estão na liderança, e que essas pessoas que estão na liderança sabem que elas estão numa posição de privilégio, que é a estrutura na qual a gente vive hoje no país, me faz saber me faz entender o quão difícil é estar nesta posição, mas me faz também entender a importância de estar aqui, porque eu não gostaria, eu estou aqui pelo único motivo, 2 pontos, eu não gostaria de estar aqui, porque o que eu sei fazer é comunicação, eu sou publicitária, eu gosto de falar de estratégias de comunicação, eu gosto de falar sobre as marcas que a gente atende, é isso que eu gosto, é isso que eu estudei para fazer, então eu não gostaria de estar aqui, então eu estou à frente deste projeto com todo mundo e me empenhando para que esse programa seja sério, seja profundo, seja verdadeiro, seja genuíno, para que outras pessoas, para que raça e tom de pele não seja assunto para profissionais de comunicação, para que os profissionais negros no futuro possam estar aqui falando sobre o que eles foram formados para falar, que é sobre comunicação. Que esta questão não seja uma questão, porque a gente sabe que no ambiente competitivo que a gente vive, muitas das vezes cada um usa as suas ferramentas, suas habilidades, as suas armas, né? Que pode ser a oratória, que pode ser o pensamento estratégico, que pode ser, enfim, qualquer que seja a sua força, a sua característica, o seu ponto positivo em relação ao que você é. E é muito perceptível que hoje, infelizmente, uma das ferramentas que é utilizada nesse jogo competitivo é uma que eu nunca terei, que é o tom da pele, que é o privilégio. Muitas pessoas inconscientemente se beneficiam desta arma para seguir nesse jogo competitivo que é o modelo de vida que a gente vive. Então, eu quis contar um pouquinho dessa história para vocês, para saber que estou aqui numa posição difícil, porém entendo o quão necessária ela é, e por isso que sim, estou aqui à frente, passando um pouquinho da minha história para vocês. Acho que do programa de semana, do programa que a gente desenvolveu junto com a Empregue Afro, eu gostaria que a Paty contasse um pouquinho sobre o programa Thomson 2020, porque, de verdade, assim, nos empenhamos para que esse programa não seja um programa raso, não seja um programa apenas de boca, apenas porque estamos fazendo, seja um programa que, de fato, mexa com a cadeia, mexa com as estruturas não só dessa agência de comunicação, como várias outras, e possa incentivar escalonar para que a gente, de fato, remexa o desenho da sociedade que é completamente, hoje, equivocado. Então, queria agradecer a Patrícia, queria agradecer o John, queria agradecer a Bárbara, queria agradecer a Andréia, porque foram pessoas que chegaram junto, fizeram acontecer, o Ezra, enfim, e mais uma coisa, agora que me colocaram para falar, vou falar. Queria agradecer porque eu entendi, principalmente desenvolvendo esse programa, que essa discussão, o racismo não é uma discussão do negro. O racismo não pode ser uma discussão do negro. Eu não conseguiria estar aqui falando essas coisas para vocês se o time, se a diretoria, se o board, se quando a gente apresentou para toda a liderança, para os heads, enfim, de mídia, de planejamento, de criação, se todos eles não tivessem se conscientizado dessa importância e se conscientizado da posição de privilégio que eles possuem e utilizando essa posição para que pudesse fazer algo positivo para o entorno, a gente não estaria aqui. Então, não é uma discussão que ela é solitária, que é para um grupo, que é para o negro. É uma discussão de todo mundo. Então, queria chamar a Paty e agradecer. É difícil falar assim quando você não gosta, né? Mas a gente forçou. A gente deu uma forçadinha só na Rafa, só para
poder inspirar e falar para vocês o quanto é importante e o quanto estamos de verdade. Bom, eu sou a Patrícia Santos, sou da Empregue Afro. Nós estamos ao vivo na fanpage da Thompson, pelo Facebook, pelo canal da Empregue Afro no YouTube. E é muito bom estar aqui hoje. É o último dia desse ciclo de palestras do programa 2020. Pensamos nesse programa idealizando 20% de profissionais negros até 2020 aqui na Thompson. Estamos começando. Já estamos num processo de seleção de estagiários. Então, quem está assistindo a gente, manda o currículo. A Carlinha do meu time está aqui só recebendo os currículos. Profissionais efetivos de atendimento e planejamento, pode mandar currículo também. Eu já recebi e-mail ontem da Rede de Mídia pedindo profissionais. Não vou divulgar ainda, tá? Ela é minha xará, Patrícia. E, gente, nós vamos atingir essa meta. É de verdade. A Thompson abraçou a causa da equidade racial para trazer um legado para a sociedade brasileira. Porque foi o que a gente disse ontem. A diversidade é coisa certa ser feita, é o que precisa ser feito. Porque não dá mais para a gente conviver com tantas desigualdades, com tantas disparidades entre brancos e negros na nossa sociedade. É o momento de fazer acontecer. E realmente o Ezra, o John, todo o board da Thompson está comprometido de verdade. Tanto que tudo que eu sugeri, eles toparam. Estou me sentindo agora, né? Consultora, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos trazer a Djamila? Vamos. Então, ótimo. Djamila, com muita honra, convido você para vir aqui. Eu vou deixar você se apresentar. A Djamila é filósofa. E eu sou dessas que fica feliz de conhecer uma mulher negra de destaque, tipo, numa profissão que a gente não imagina, né? E você já ouviu isso várias vezes, você sabe. E o quanto isso também é representativo e o quanto isso impacta a nossa vida, né? Eu acompanho várias palestras, eu acompanho vários lugares onde você vai, e acho que a mensagem que você transmite, e hoje, especificamente, do que a gente quer que você fale de romper os silêncios, para essa massa que está aqui, são profissionais publicitários, a maioria do core business da Thompson, mas tem gente do administrativo, mas tem a galera que está assistindo a gente também, de várias posições. Então, fica à vontade, esse palco é nosso. Obrigada, Djamila. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a Patrícia, que vem já há muitos anos fazendo esse trabalho tão importante de debater a equidade racial, o Empregue Afro, que vem fazendo um trabalho incrível. A Thompson pela escuta, pela abertura, por estar disposta a contribuir para essa luta tão justa. Então, agradeço todos e todas. Meu nome é Djamila, na verdade, Djamila, que se pronuncia. Eu sou mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Fui secretária adjunta de Direitos Humanos aqui em São Paulo, na última gestão do Fernando Haddad. Não vou comentar nada sobre o que está acontecendo hoje, já me vem o link. Anyway. Sou feminista já há muitos anos, militante. Nasci numa família de militantes, sou de Santos, litoral de São Paulo. E estou recentemente morando em São Paulo desde janeiro. Escrevo para a Carta Capital também, para o site e para a revista também da Carta Capital. E estamos nessa luta, junto com a Patrícia, de pessoas e tantas que vieram antes de nós, pensando a questão racial no Brasil como fundamental. Então, gostei muito do tema que foi sugerido para eu falar hoje, né, essa importância da quebra do silêncio. Inclusive, foi até o tema do TED que eu participei ano passado, que falar de quebrar o silêncio é um tema muito recorrente entre as feministas negras, as várias intelectuais negras que a gente tem no mundo, e que a gente precisa cada vez mais ler essas obras, como Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks. No Brasil temos Sueli Carneiro, Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, Jurema Werneck e tantas outras que estão aí há muito tempo produzindo teoricamente, intelectualmente. Então, esse é um tema muito recorrente, da quebra do silêncio, né? E por quê? Porque é importante a gente falar sobre os temas que nos afligem. E aqui no Brasil, com o nosso histórico, a gente tem muito uma cultura no Brasil da gente não falar da questão racial, ou de não entender a profundidade e o quanto que esse tema
é necessário. Então, a gente geralmente, se a gente fala para uma pessoa que ela está sendo racista, ela automaticamente ela se ofende. Não sou racista, meu tataravô era negro, onde já se viu, como eu danço samba como feijoada, isso é um absurdo. Então, a pessoa ela não para refletir sobre o que é o racismo. Então, a gente tem muita dificuldade, e tem muita, por quê? Porque a gente é o país da democracia racial, onde se criou esse mito da democracia racial, que aqui no Brasil não tem racismo, que racismo seria nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde teve apartheid legalizado. E muitos dos nossos intelectuais brasileiros aderiram a essa teoria da democracia racial. Então, a gente é um país que, durante muitos anos, inclusive, negou a existência do racismo, né? E que hoje a gente não nega mais por conta da luta histórica dos movimentos negros no Brasil. Então, antes de falar da quebra, então um primeiro passo para quebrar, né, esse silêncio é a gente entender qual é o contexto do país que a gente vive. É muito importante a gente entender a história do Brasil que a gente, do país que a gente vive, do Brasil que a gente tem, né, que não é o Brasil da novela das 8. Né? Então, a gente entender o que significa isso. E essa é uma responsabilidade de todos e todas que são brasileiros. Então, a gente precisa entender que a gente está no último país do mundo a abolir a escravidão, país que teve 354 anos de escravidão negra, e que, se a gente for contar um país que vai fazer 517 anos, dos 517 anos, 354 foi de escravidão. Então, enquanto país, a gente tem mais tempo de escravidão do que de não escravidão. Então, os reflexos disso estão muito presentes na nossa sociedade e, na verdade, acabam estruturando a nossa sociedade. Então, a gente teve a abolição, o último país do mundo, 1888, 13 de maio. O grande problema nosso foi o dia 14 de maio. Né? Vocês estão livres, mas vocês vão fazer o quê? Né? E aí, no processo de industrialização do Brasil, incentiva-se a vinda dos imigrantes europeus para cá, que vieram. Ninguém nega que tiveram que trabalhar duro, mas já vieram numa condição de trabalhador, já não vieram na condição de escravizado, já é uma outra condição radical que já faz toda a diferença. E quando chega no Brasil, nesse processo de industrialização, foram eles que ocuparam os postos de trabalho, né? Enquanto os negros, vocês estão livres, mas foi uma abolição, que a gente diz formal, porque não foi pensado depois disso, de como incluir de fato o negro na sociedade brasileira. Então, a gente tem, por exemplo, registros no Brasil, por exemplo, de imigrantes europeus que vieram para cá e receberam terras do governo brasileiro. Isso é um registro. Isso é uma ação afirmativa. A gente não pode negar que isso é uma ação afirmativa. Receberam terra para iniciar a sua vida, para iniciar a sua vida aqui no Brasil. Ocuparam postos de trabalho, né? Tiveram oportunidades para iniciar a sua vida aqui no Brasil. Se a gente olhar hoje a vida da maioria dos descendentes dessas pessoas, hoje, eles estão numa condição economicamente favorável. Mas por que eles estão numa condição economicamente favorável? Porque lá atrás, os ancestrais deles receberam apoio para começar as suas vidas. Então, nada está fora de contexto. Aí, se a gente olha a população negra, vocês estão livres, mas aí não existiram mecanismos de inclusão. Qual que é a realidade hoje na maioria da população negra no Brasil? A maioria está na pobreza por conta de todo esse histórico que a gente carrega. Né? Então, entender o porquê que hoje a maioria da população negra vive uma realidade de estar na marginalidade. Quando eu digo marginalidade, eu digo a margem da sociedade, e de vulnerabilidade. Então, e essa política da vinda dos imigrantes para cá, a gente também tem um outro fato muito importante, que foi uma política oficial do Brasil, que foi a política de branqueamento. Era uma política oficial. Se buscar nos registros oficiais do nosso país, vocês vão achar a política de branqueamento, porque eles entendiam que negro representava atraso e que em tantos anos não existia, se incentivassem a vinda de europeus para cá, em 200 anos ou mais não existiriam mais negros no Brasil, só que a gente ainda está aqui. Isso foi políticas oficiais. Né? Então, além de não se pensar a inclusão da população negra na sociedade, ainda foram criados atos, inclusive legais, para que essa população ficasse à margem ou fosse exterminada. Então, em 1941, por exemplo, o Brasil criou a Lei da Vadiagem, que era prender as pessoas que estivessem nas ruas. Tá, as pessoas estavam nas ruas, a população, porque não tinha emprego. Aí, você estava na rua, você ia preso. Lei da Vadiagem, 1941. Né? Então, a gente precisa entender esse nosso histórico, inclusive as ações que foram tomadas no sentido de não promover essa inclusão, para entender
a realidade que a gente vive hoje. Então, se a gente olha hoje nas empresas que a gente vai, ou nas próprias universidades, a gente olha e vê, por exemplo, na USP, que é sempre meu exemplo clássico. A gente chega na USP, a gente vê uma turma de alunos e alunas brancos, professores brancos e as faxineiras negras terceirizadas. A gente não se questiona o porquê disso. A gente precisa começar a desnaturalizar e questionar por quê que a maioria das faxineiras terceirizadas da USP são negras e a maioria dos professores são homens brancos ou mulheres brancas. É porque as pessoas brancas são mais inteligentes? É porque as mulheres negras não se esforçam o suficiente para estar naqueles espaços? A gente precisa começar a se questionar o porquê disso. Senão, a gente acha que as desigualdades e os privilégios foram providencialmente fixados, colocados ali naturalmente, é um direito natural, e não algo que foi construído socialmente. E se isso foi construído socialmente, está na hora da gente construir outras formas de sociabilidade que não sejam essas pautadas na desigualdade. Né? Quando a gente entende o nosso histórico de opressão, quando a gente entende a realidade da população negra no Brasil, a que foi imposta à população negra, a gente não é contra ações afirmativas, a gente não vai ser contra cotas nas universidades, a gente vai entender a importância de uma empresa criar uma política de diversidade dentro da sua empresa, para que tenham mais profissionais negros em cargos que não sejam somente os cargos de subalternidade. A gente vai conseguir entender por que a gente briga tanto para ter mais representatividade na mídia, nos outros espaços. Quando a gente entende o nosso histórico, a gente começa a quebrar com esse silêncio, né? E, inclusive, de não falar sobre esse tema. A gente precisa cutucar as nossas feridas no Brasil. A gente precisa falar mais dos muros que nos separam, para além de ficar falando, romantizando pontes que nos unem. Porque o discurso aqui no Brasil é muito esse de mas no Rio de Janeiro, a favela é do lado do prédio chique, as pessoas pobres e ricas vão à mesma praia. A gente gosta muito de romantizar. Só que onde que esse menino preto pobre vai estudar e onde aquele menino rico vai estudar? Tudo bem, podem frequentar a mesma praia, que hoje em dia no Rio nem mais pode. Mas que se fosse frequentar a mesma praia. Mas quais são as condições desses meninos, quais vão ser as oportunidades que esses meninos vão ter? Então, para além de romantizar isso, a gente precisa falar desse tema sem medo. A gente precisa enfrentar os nossos problemas, cutucar as nossas feridas, para que, de fato, a gente consiga pensar medidas para que a gente consiga reverter esse estado de coisas. Porque quando a gente não fala sobre esses temas, a gente está colaborando para manter as coisas como estão. Né? Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é: vocês vão ser responsáveis pela mudança ou responsáveis por manter tudo como está? E uma das maneiras de ser responsável pela mudança é conhecer a nossa história. As pessoas aqui todas têm acesso à informação, de buscar informação, de entender qual é a realidade dessa população. Tem vários materiais e pesquisas que mostram a pirâmide social, os dados que mostram o índice de desenvolvimento humano de cada grupo social no Brasil. Esse é o primeiro passo, quebrar com esse silêncio. O segundo passo é desnaturalizar o nosso olhar em relação a essas desigualdades. Né? É a gente desnaturalizar o mito da meritocracia no Brasil. Quer dizer, a pessoa estudou na USP porque está lá estudando na USP, mas é mérito dela, ela se esforçou. Eu sempre penso, bom, a maioria das pessoas que estão lá, né, estou falando de uma maioria estudou em escola particular, faz curso de idioma, come bem, porque comer bem é importante, vai para a Disney, vai para Paris. Se ele não passasse, eu ia falar, pô, fera, com todas essas oportunidades, tu não entrou, aí, né, uma mata dessa você não entrou, poxa vida, né? Aí sim, agora, ele está lá porque ele teve condições para. E aí as pessoas ficam bravas comigo quando eu falo, não é porque você é genial. Não é, desculpa, não é porque você é genial, um gênio da humanidade. Porque você teve todas as condições favoráveis para estar nesses espaços. Se você der as mesmas condições para o menino preto da favela, ele também vai entrar na USP, porque a questão das cotas não é uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. Né? Capacidade nós sabemos que nós temos. A gente só não está nesses espaços porque a gente não tem as mesmas oportunidades. Né? Então, não é uma questão de mérito. Claro que existem pessoas geniais, sei lá, 3% da humanidade, mas a maioria
estar nesses espaços de privilégio porque tem condições. E se a gente vive numa sociedade onde um grupo tem privilégio, significa que os outros não vão ter direitos. Né? Então, os privilégios precisam ser transformados em direitos para todos os grupos. Enquanto existirem grupos privilegiados, existirão grupos que vão viver uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa distribuir melhor isso. A gente vive num país que tem uma das maiores concentrações de riqueza do mundo. É um dos países mais desiguais do mundo. Né? E essa desigualdade, necessariamente, no Brasil, está pautada no racismo. E a gente precisa discutir racismo de fato, entender o que é racismo. Que racismo não é só, como muitas vezes a gente vê nas redes sociais, por exemplo, é sempre um termômetro. Se alguma atriz famosa negra sofre algum ataque racista na página, as pessoas ficam muito indignadas. E aí fazem campanhas, não, que absurdo, racismo no Brasil, onde já se viu. E aí eu lembro que quando foi o caso da Maju Coutinho, eu até escrevi um texto para a carta chamada Brasil, país onde os racistas só se incomodam com o racismo dos outros. Porque eu vi as pessoas muito incomodadas, e aí uma frase me chamou a atenção de uma pessoa, pleno século XXI, isso ainda acontece? E eu fiquei pensando, quando que não aconteceu? O racismo está na fundação desse país, é um elemento fundante desse país. É aí que a gente percebe que as pessoas não entendem o que é racismo de fato. Então, elas acham que racismo é só quando alguém xinga alguém, baseada nas características raciais dessa pessoa. Mas não entende que o racismo é um sistema de opressão que nega oportunidades a sujeitos negros e indígenas no nosso país. É importante falar a população indígena também. Não entende que racismo é um país que teve 354 anos de escravidão, que foi construído em cima do sangue, do lombo da população negra. E essa população não tem a sua fatia do bolo. Muito pelo contrário. Então, é entender o racismo como um sistema de opressão que nega direitos, como um sistema de opressão que não dá as mesmas oportunidades. Quando a gente fala de racismo, a gente tem que falar de racismo enquanto um sistema, né? E não achar que é algo só individual. Racismo é chegar na USP e ter todos os professores brancos e as faxineiras negras. Isso mostra o quanto a nossa sociedade é racista. É a gente olhar a turma de formatura das faculdades de medicina e só ter estudantes brancos. E olhar a turma dos garis do Rio de Janeiro e só terem homens negros. Isso é racismo. Porque a gente está numa sociedade onde o racismo impede a mobilidade social da população negra, onde a gente não tem as mesmas oportunidades e faz com que essa população fique nesses espaços. Então, é entender o racismo, assim, se indignar quando chegar no seu ambiente de trabalho e falar, nossa, por que não tem pessoas negras trabalhando aqui comigo? Ou fazer um curso numa universidade, olhar ao lado e falar, nossa, não tem nenhum aluno negro, ou tem um aluno negro. E aí usam sempre aquele um aluno negro para justificar tudo, né? Mas é justamente a exceção que justifica a regra, aquele um aluno negro. Né? Ou quando fala, lá, mas tem o Joaquim Barbosa, um. Mas lá tem o Lázaro Ramos, um. E as pessoas nem percebem o quanto que o argumento dela já é falho, no sentido de apontar um. Se tem um negro dentro daquele espaço, e nós somos, enquanto população negra, 52% da população, já mostra que a sociedade é racista. Né? Ou quando querem usar aquela pessoa negra como exemplo. Não, mas tá vendo? Ele se esforçou e ele conseguiu. Mas aí você vê. Eu acho muito engraçado, por exemplo, quando a gente vê aquelas matérias. O senhor de 60 anos andou 300 quilômetros por dia e se formou na universidade. A gente fica, olha que bonito. Ele conseguiu. Quando eu olho isso, eu penso, que bom que ele conseguiu, mas, ao mesmo tempo, eu penso, que violência. Porque ele teve que andar 300 quilômetros, vender o almoço, comprar a janta, enquanto o outro teve isso na idade correta, de maneira mais fácil. Isso, em si, já mostra o quanto a sociedade é desigual. Um, para conseguir, teve que nadar abraçado o rio Amazonas, correr mais 5 quilômetros, depois pegar um barco, um avião, para chegar. O outro pegou um jatinho e chegou. Então, já mostra a diferença. O fato de um ter que se sacrificar já mostra que as oportunidades não são iguais. Ou a mesma coisa de pegar uma linha de partida. Mas eles estão na mesma linha, tá? Só que um está de Fusca 66 e um está de Ferrari. Quem que vai chegar primeiro? Fusca 66 vai quebrar pelo caminho e provavelmente nem vai chegar, nem vai cruzar a linha de chegada. A Ferrari já chegou lá. Né? Engatou a primeira, chegou. Então, a gente entender que a gente não pode responsabilizar o indivíduo por isso.
Então, você não conseguiu porque você não quis? Não, porque a gente vive numa sociedade onde as condições não são iguais. E a gente já parte de pontos de partida muito diferentes, né? Então, a maioria das pessoas negras que, com muito sacrifício, conseguiram alguma coisa, já eram pessoas que nasceram pobres e tiveram que fazer muito sacrifício para conseguir alguma coisa. Né? Então, mesmo assim, usar essa pessoa como exemplo já é uma forma, inclusive, de refutar o argumento do esforço, do quem quer consegue. Né? E isso vai gerar incômodo. Quando a gente começa a falar, quebrar com esses silêncios, as nossas narrativas necessariamente vão ser narrativas de incômodo. E não tem como elas não serem narrativas de incômodo. Porque a gente vive numa situação incômoda há séculos. Então, as nossas narrativas elas vão ser de incômodo, porque a gente foi silenciado historicamente e a gente quer o direito à fala, a gente tem o direito à fala. E quando a pessoa se recusa a me ouvir ou recusa a ouvir as indicações da população negra, não necessariamente ela pode virar e dizer calem a boca, não quero ouvir. Simplesmente pode ser, não vou ouvir. E o fato dela se colocar numa posição de não escuta, ela já está me silenciando. Né? Então, é importantíssimo as pessoas ouvirem, porque para quebrar com o silêncio, para eu falar, alguém precisa ouvir. Mas ouvir de fato. E a escuta ela precisa ser sensível. A escuta ela precisa ser uma escuta qualificada, de entender. E essa escuta, as minhas narrativas, as nossas narrativas, elas vão ser necessariamente narrativas de incômodo. Porque não tem como a gente mudar uma sociedade sem se incomodar. Porque se a gente acha que está tudo bem, a gente vai achar que não precisa fazer mudança nenhuma. Então, as pessoas brancas vão se sentir incomodadas, de fato, com isso que a gente está falando. Mas tem que pensar o que vai fazer com esse incômodo. Vai impor o silêncio novamente ou vai refletir a partir desse incômodo a necessidade de se responsabilizar por uma sociedade mais justa? Né? Porque muitas das vezes, eu faço muitas palestras por ano, a gente fala, às vezes as pessoas ficam extremamente bravas comigo, extremamente bravas. E eu sou calma, eu entendo isso. As pessoas falam que eu sou raivosa, que eu sou agressiva. Eu fico muito passada e eu estou numa boa falando com a pessoa. Mas eu não gostei do que você falou. Eu falei, mas não é para você gostar. Inclusive, eu quero que o que eu falei para você fique entalado e que você fique pensando sobre isso meses. Não é para gostar do que eu falei, de fato. Não é para gostar de saber que a gente vive num Brasil que das mulheres negras, das empregadas domésticas, 61,8% são negras. E dessas, quase 40% não tem registro em carteira, não tem carteira assinada. Não é para gostar de saber que nas universidades nós somos por volta de 5%, 6%. Não é para gostar de saber mesmo, porque é um dado que denota o quanto que a nossa sociedade é desigual. Né? E aí, mas você é muito brava. E eu estou assim, falando nesse tom, sou uma pessoa que medita, super calma. E aí, eu fui no evento, semana retrasada, estava num evento em Londres, aí foi o maior alvoroço lá, porque eu fiz uma pergunta para o Moro, aí já foi maior bafafá. E eu fiz a pergunta numa boa, assim. As pessoas que não deixaram eu falar, as pessoas ficaram vaiando, aí não queriam deixar eu falar. Eu falei, eu vou falar sim, falei, porque tem que quebrar o silêncio, eu vou falar. E aí depois, no dia seguinte, veio uma pessoa, não vou citar nomes, uma pessoa conhecida, inclusive autoridade, chegou para mim e falou, mas sabe o que eu acho? Acho você ótima, acho você muito legal, mas eu acho que você precisava ser mais doce. Aí eu fiquei, nossa, se eu ficar mais doce do que eu já sou, as pessoas vão ficar diabéticas. Né? Mas aí eu entendi, não é que eu preciso ser mais doce, é o que eu falo é amargo. E vai ser amargo mesmo. E tem que ser amargo. Tem que doer nas pessoas o que eu falo. A gente está num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Tem que doer essa narrativa que a gente traz. Agora, o que a pessoa vai fazer com esse incômodo que a gente vai pensar. Então, é um trava-língua. Em vez da pessoa refletir, ela vai querer legitimar o incômodo dela, incomodando quem a incomodou. Então, é sempre assim. Elas vêm brigar com a gente. Elas vêm brigar com a gente. Porque também não é assim, porque eu não sou racista, nada, porque também acho que vocês exageram, porque... E ela está visivelmente incomodada. E aí ela vai querer incomodar aquele que falou, que fez a fala, em vez de ela refletir sobre isso. Então, é entender que tem que se incomodar, tem que doer. Promover a diversidade, promover mudanças, nunca é um processo tranquilo.
Nunca é um processo que vai ser fácil, que exige também a transformação dentro de nós. Porque nós fomos educados dentro dessa sociedade para reproduzir esses valores. Todo mundo é racista. Todo mundo é ensinado a ser machista. Todo mundo é ensinado a ser homofóbico. Então, é assumir, sim, somos. Primeiro passo. E agora, o que a gente faz a partir disso? Né? É entender, vai olhar para trás e vai entender que várias vezes foi racista, que várias vezes teve atitudes reprováveis, e vai ter que lidar com isso, falar sim, errei, sim, fui, e agora, a partir de agora, eu preciso ser um sujeito que vai ser responsável por isso e não vai achar que o problema do racismo é um problema da população negra. Isso é um problema da sociedade. Né? Isso não é um problema nosso. Não somos nós, as vítimas desse processo, que tem que sozinhas promover a transformação. O grupo que historicamente se beneficia disso, querendo ou não querendo, mas se beneficia historicamente disso, precisa se responsabilizar para terminar isso. As pessoas brancas precisam discutir racismo, quebrar o silêncio em relação ao racismo, discutindo a partir do ponto de vista de ser branco, a partir do ponto de vista do poder, a partir do ponto de vista do privilégio. É chegar e falar, realmente, nunca fui seguida por um segurança no shopping. Eu entro em qualquer shopping aqui de São Paulo, Cidade Jardim, ninguém me olha feio. Entender que eu chego em qualquer condomínio, o porteiro não acha que eu vou roubar. Né? Entender quando eu chego na minha empresa, na entrevista de emprego, não é um problema nenhum. As pessoas gostam muito de mim, nunca sofri nenhum tipo de comentário que fosse repulsivo ou ofensivo. E quando a gente fala que a gente passa por isso, não ficar, nossa, sério, verdade? Falar, nossa, como é que a gente pode junto mudar isso? Começar a entender quantas pessoas brancas aqui já foram paradas pela polícia e a polícia achou que era suspeita, por exemplo. O meu ex-companheiro foi parado várias vezes. Meus irmãos são parados várias vezes voltando do trabalho. Eu já fui seguida por seguranças em lojas assim, que eu falo, gente, se acha essa loja, né? Eu olho assim, querida. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Quantas vezes nossos filhos, eu tenho uma filha de 12 anos, vieram da escola falando que sofreram sofreram racismo no ambiente escolar? Quantas mães brancas de filhos brancos passam por isso? E nós, mulheres negras, além de passar por nós, que já é doloroso, ainda passar pelos nossos filhos, né, Patrícia? Pior ainda, muito mais doloroso ainda. Né? É começar a entender como é que isso funciona e não fechar os olhos para isso, porque isso é responsabilidade nossa. Então, as pessoas que têm poder de decisão dentro de uma empresa, pensar se é necessário realmente uma política de diversidade. E outra política de diversidade, além da gente trabalhar para diminuir as desigualdades, a gente torna a empresa um ambiente muito mais criativo, muito mais rico, de pessoas que vêm com outros pensamentos. A gente cria uma multiplicidade de vozes que vai ser muito mais rica e muito mais profunda e muito mais interessante, inclusive, para a empresa, porque a gente rompe com a voz única. Então, quebrar com o silêncio também é quebrar com essa voz única. Com essa voz branca, masculina, geralmente, que é a voz que fala. Quando os outros grupos também falam, sem hierarquizar essas vozes que estão falando, todo mundo ganha com isso. Né? Então, não adianta as pessoas ricas hoje, cada vez mais, estão colocando bunkers, praticamente, nos seus condomínios, vão andando de carro blindado, daqui a pouco vão estar andando em carro forte. Não adianta. Enquanto a sociedade for desigual, não adianta culpar as pessoas depois da violência urbana. Não adianta depois se esconder dentro dos seus condomínios. Todo mundo vai acabar sofrendo com isso uma hora ou outra. Quanto mais a sociedade mais injusta ela é, menos oportunidades as pessoas vão ter, as pessoas vão acabar indo para os únicos caminhos que são possíveis para elas, porque elas não têm escolhas. Então, é refletir sobre isso, de fato, que a gente faz parte de um todo, que a gente faz parte de uma sociedade e que, se essa sociedade ela vem historicamente discriminando, negando oportunidades para determinados grupos, é nossa responsabilidade pensar essa sociedade que a gente quer.
né? E não tratar desse tema, não se ofender quando a gente está falando dessa questão, e tratar desse tema como individualmente. Sim, somos todos racistas, a gente precisa aceitar as pessoas brancas que são racistas, né? E a gente não está falando isso como, vocês são racistas, é porque é um fato, porque por mais que você não seja, você está se beneficiando historicamente dessa estrutura. Então, por mais que você tenha um amigo negro, né? Porque é sempre a desculpa, mas eu tenho um amigo negro. Né? Ter um amigo negro não te autoriza. Né? Enfim, mas imagina, meu namorado é moreno, às vezes eu escuto isso. Ele é negro, né? Não, ele é moreno. E não entender isso como uma questão de afronta, como uma questão de se sentir ofendido, mas entender o que isso significa de fato no todo. Né? Então, é necessário que as pessoas que historicamente puderam falar também entendam a necessidade de ouvir. Precisam ouvir o que a gente tem para dizer. Porque a gente está falando, historicamente, desde a escravidão existiram movimentos de levante contra a escravidão, revoltas contra a escravidão, quilombos em vários lugares desse país. Depois tivemos vários abolicionistas negros, tivemos vários intelectuais negros pautando essa questão. O problema é que a gente vive numa sociedade que não ouve o que essas pessoas estão falando. Porque falar, a gente vem falando historicamente. O problema agora é escutar o que a gente está falando e entender essa necessidade histórica que a gente tem por falar. Né? E que não mais falem por nós, como historicamente vem sendo feito, como se nós fôssemos, como diz a Sueli Carneiro, uma massa amorfa que não pensa. Né? E entender essa nossa necessidade de querer falar e estar nos espaços, porque muitos dos nossos não estiveram, ou muitos de nós tiveram que morrer e se sacrificar para que eu pudesse estar aqui hoje, para que a Patrícia pudesse estar aqui hoje. Né? E a gente pensa, quantas mais gerações a gente vai sacrificar para que um ou outro consiga estar em determinados espaços. Né? É começar a entender qual que é a sua responsabilidade nisso tudo. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, que as pessoas precisam se fazer, que é até que ponto a gente alimenta o poder que a gente diz combater. Até que ponto a gente está alimentando? A gente diz, eu não sou racista e tal, mas quais são as ações concretas e práticas que você está fazendo para quebrar com isso? Porque não adianta só se dizer, é necessário o fazer. A gente vai perceber isso na prática, no dia a dia, na forma como trata com as pautas da população negra. E sempre se fazer essa pergunta, até que ponto eu alimento o poder que eu condeno? Ou até que ponto eu legitimo essa estrutura desigual? Até que ponto eu estou realmente disposto ou disposta a mudar com essa estrutura que é desigual? Né? Até que ponto eu vou questionar por que os filhos da empregada não têm as mesmas oportunidades que meus filhos? E por que eu não quero que os filhos da empregada estudem? Eu quero que eles venham, amanhã depois cresçam, para cuidar dos filhos dos meus filhos. Por que eu me incomodo? Porque a filha da empregada foi fazer faculdade e eu na mesma faculdade que meu filho. Por quê? Quando as pessoas não discutem o racismo como construção, elas acham que os direitos são naturais, que os direitos são delas. Então, na discussão das cotas, por exemplo, era muito comum as pessoas falarem, mas vai tirar a minha vaga. Que sua, fera? Minha vaga. Não é a sua vaga. As pessoas já entendem como delas. Por que várias pessoas brancas ficaram? Mas vai tirar a minha vaga e eu estudei. Que sua vaga? Né? A vaga deveria ser para quem? Passou, minha. A pessoa já acha que é dela. Porque ela acha que as desigualdades foram providencialmente fixadas e que ela é genial e que a vaga tem que ser dela. E de não entender o porquê que precisa de cotas na universidade. Né? Porque se a gente for fazer essa conta, a vaga tinha que ser nossa. Né? Porque meus ancestrais ficaram 354 anos aqui construindo esse país, na base da chibata, e para enriquecer um outro grupo, então a vaga tinha que ser minha, inclusive. Já que, historicamente, os meus não puderam estar dentro desses espaços. Se for para fazer a conta, quem deve o quê para quem aqui? Né? Se a gente for fazer essa conta. Né? E, mesmo assim, olha que interessante, tinha 100% de cotas para brancos na universidade. A gente só queria 20%, a gente queria 80% para branco. E, mesmo assim, foi o alvoroço que foi. Até brincava, não, a gente não quer 20%, a gente quer 80% das vagas para vocês. Eu mudava o discurso. É isso, vocês ainda estão na maioria, olha que legal. Né? Porque as pessoas estavam realmente incomodadas. Foi um debate duro que o movimento negro travou nesse país, com muita coragem, para que as pessoas entendessem qual é o porquê da necessidade disso. E que não tem nada a ver com capacidade, tem a ver com oportunidade, porque essas pessoas também têm que fazer vestibular.
né? Porque acham que é só dizer, eu sou negro, entrei. Não, tem que fazer vestibular também. E é muito mais concorrido entre as cotas do que, às vezes, pelo sistema universal, muitas vezes, na hora que você vai fazer o vestibular, inclusive. Né? Então, é entender isso. Então, quando a gente entende a construção desse país, a construção das desigualdades desse país, não tem porquê não se colocar contra esse estado de coisas, a não ser que você seja uma pessoa que queira continuar com isso. Né? E é procurar, eu acho que a gente vive numa era hoje de internet, não é só procurar o amigo negro. E aí, o que você acha disso? Porque a gente vira o wiki preta, né? Eu brinco, a gente vira super wiki preta. Todo que é assunto de questão racial, as pessoas ficam te mandando mensagem. Ai, mas o que você acha disso? Ai, qual que é a sua opinião disso? Eu falo, gente, google.com.br. Não é feitiçaria, é tecnologia. Você joga lá, aparece. Porque senão, acha que é a nossa função só de fazer isso. Não, vocês têm que começar a ler, começar a estudar. Claro que a gente vai dialogar, claro que a gente pode indicar bibliografia, porque senão a gente nunca sai desse papel que foi imposto a nós, da mãe preta, sabe? Que tem que ficar explicando tudo. As pessoas têm que procurar também. Eu não entendia muito de questão trans, eu fui ler. Em vez de ficar enchendo o saco das ativistas trans, achando que elas tinham obrigação de me explicar, eu fui ler, fui me informar. Às vezes pedi uma dica. Não, só quero uma dica de livro, e vou ler. Porque as pessoas chegam, não, me explica. Querido, manda um e-mail que eu te mando o preço da consultoria, eu falo. Né? Porque, senão, a gente acha que a gente tem obrigação de fazer isso, e como se ele estivesse fazendo um favor para nós de se inteirar sobre essas questões. Não, você não está fazendo favor, é sua obrigação, enquanto um sujeito que, historicamente, vem sendo privilegiado, de se interessar por esses temas e por quebrar o silêncio nos espaços onde a gente não está. Que tem espaço onde a gente não está. Isso que eu falo para as pessoas brancas. O que vocês vão falar sobre essas questões dentro dos espaços onde a gente não está? Nos espaços do CEO, nos espaços lá tops, lá do privilégio, homem branco, hétero, rico, nesses espaços onde a gente não acessa, como é que você vai fazer essa discussão lá? Porque, às vezes, perto da gente aqui é fácil. Não, legal, concordo. E nos espaços onde a gente não está? E nos espaços onde não tem nenhum negro, seu amigo faz piada racista, o que você faz? E nos espaços onde não tem nenhum negro, alguém tem um ato de racista, de repente, com uma outra pessoa, você se posiciona ou você fica quieto e acha que não é um problema seu? É onde a gente não está, inclusive, que vocês têm que fazer esse debate, promover esse debate, promover essa inclusão. Não é só ir lá no samba, no candomblé e comer a feijoada. Ir lá nos espaços onde a gente não está. E começar a refletir sobre isso. Mesma coisa os homens. Eu quero ser feminista. Tá legal, fera. Mas e aí? Você lava sua cueca? Você faz sua comida? Se seu amigo assedia uma mulher, você fala para ele que é assédio? Se você é professor, você debate sistemas na sala de aula? Se você é empregador, você emprega mulheres com salário igual? Você tem um programa importante na sua empresa para mulheres que são mães? É isso que eu vou perguntar. Porque só ser feminista no Facebook para ganhar estrelinha, tem um monte. Inclusive, mas quais são as suas ações de fato para que eu possa olhar para você e falar, nossa, esse cara é aliado mesmo e entendeu a importância disso. Né? Mesma coisa na questão racial. Eu vou perguntar, mas eu quero fazer uma propaganda com várias pessoas negras. Importante ter representatividade. Mas eu vou perguntar, mas na sua empresa, quantas pessoas negras existem em cargos de chefia? Qual é a política de diversidade na sua empresa? Como é que você está promovendo isso dentro da sua empresa, dentro dos seus quadros? Porque não é só para fora, tem que ser para dentro. Não é só discutir esses temas para fora, porque hoje em dia a gente vê muitas empresas discutindo, mas a pergunta é, como é que isso está sendo feito para dentro? De fato, concretamente, para que a gente promova isso de fato. E entender, gente, para terminar, que não é favor. E não se sentir o melhor ser humano do mundo. Nossa, eu sou muito legal, cara. Eu sou antirracista. Estou promovendo um negócio lá na minha empresa. Eu sou o top. Não. É o meu dever enquanto cidadão brasileiro que ama esse país e quer esse país melhor, quer que esse país tenha mais oportunidades, seja um país de mais oportunidades, seja um país de mais... que as pessoas, de fato, tenham mais possibilidades. A forma como está hoje não serve. Eu, enquanto um sujeito que pensa um outro projeto de nação, um outro projeto de Brasil, eu estou me responsabilizando por isso.
né? E não achar que isso é um favor ou achar que isso te torna um ser humano que, sei lá, merece que a gente estenda o tapete vermelho. Não, é entender a sua responsabilidade, de fato, na construção de um novo país e perguntar qual é o país que a gente quer, de fato. Qual é o país que a gente está construindo? Qual é o país que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Qual é o projeto de nação e quais são as novas bases civilizatórias que a gente precisa para a construção desse país? Porque a gente fala que a gente vive um problema institucional no Brasil, vivemos, mas eu digo além, a gente vive um problema civilizatório. A gente não tem uma civilização, a gente vive uma barbárie. Num país que tem os números que a gente tem, absurdamente, de violência em relação à população negra, de desigualdade em relação à população negra, prova para nós que a gente precisa de novos marcos civilizatórios. E é a gente que vai construir esses novos marcos quando a gente entende a necessidade de romper com o silêncio, de vocês romperem com o silêncio e, concretamente, se responsabilizarem por essa construção desses novos marcos. É isso. Obrigada. Quer uma água? Quer uma água? Bom, a gente vai abrir para perguntas, tá, Djamila? Eu já estou aqui, vou fazer as primeiras, tá? Já que eu estou aqui. Eu queria que você falasse duas coisas que eu acho que é importante. Nós estamos numa das maiores agências de publicidade do país, a mais expressiva da América Latina, a primeira agência de publicidade multinacional que chegou no Brasil em 1929. A Thomson não é fraquinha, né? Desculpa, tá, gente? E daqui saem muitas publicidades para muitas coisas no país. Daqui saiu a primeira protagonista negra de maquiagem para a Natura, que foi a Carol Conká. Ai, gente, desculpa. O que eu falei? Avon. Eu falei Avon. Falei Avon. Tássia Reis, MC Carol. Eu falei Avon, não falei Avon? Falei Avon. E tô falando Avon, gente. E na palestra de terça-feira com o Fernando Montenegro, a gente estava falando de afroconsumo, que também somos a maior parte da população que consome hoje, a população que segura a crise no nosso país, a maior parte também economicamente ativa, é o meu principal argumento para várias empresas. E aí o Fernando trouxe um exemplo de uma propaganda do McDonald's americana, muito bacana, uma cena de um casamento negro, família negra, e um menininho negro procurando alguma coisa para fazer, até que ele acha um lanche do McDonald's. Só um cenário negro. E aí surgiram perguntas, será que isso também não é segregação? Será que se a gente produzir publicidades e propagandas em que só se veja negros, a gente vai reproduzir um discurso da segregação? Porque, por exemplo, também a escola, não sei se você viu a propaganda da escola, com produtores negros, com atores negros e com latinhas que trouxeram cores. A gente também comemora isso? Então, isso é uma das... É a minha primeira pergunta, tá? Depois tem a segunda. É muito comum, né, quando a gente promove ações de inclusão, as pessoas falarem, mas aí é racismo ao contrário. Né, gente, não existe racismo reverso, tá? Só queria explicar. Tem um texto ótimo que eu publiquei em 2014 na carta, chamado Falar em Racismo Reverso é como acreditar em unicórnios. Procurem, google.com, lê lá. Por quê? Porque unicórnio não existe, né? Só que acreditar em cavalo com chifre não gera problema nenhum. É ingênuo. Agora, acreditar em racismo reverso é perpetuar a desigualdade. Tem uma diferença aí gritante, né? Porque minha filha adora unicórnio, eu acho fofo, né? Não gera mal nenhum para ninguém. Esse é um grande problema, porque as pessoas entendem racismo, de novo, não entendem como um sistema de opressão. Né? E aí elas não se incomodam das propagandas todas serem com pessoas brancas. Aí não é racismo. Não, é uma escolha da agência. Porque as pessoas são bonitas. Elas falam, não, a gente só escolheu pessoas bonitas. E aí, quando colocam pessoas negras, o incômodo vem. Né? E tem que se incomodar e entender, sim, precisam sim ter pessoas negras. A gente consome, a gente existe, a gente quer se ver.
dentro desses espaços. E por que seria racismo? Por que seria segregação? Na verdade, o que a gente está dizendo é, a gente também quer participar desse bolo, a gente não quer que esse bolo seja só de vocês, a gente também quer fazer parte disso, já que a gente faz parte da sociedade. E a pergunta que você tem que fazer é, se você se incomodou com o fato de ver uma propaganda só com pessoas negras, a pergunta que você tem que fazer para você é, onde é que você guarda o seu racismo? Por que te incomodou? A gente não pode estar bonita numa propaganda e comprando e feliz, em vez de ser sempre daqueles mesmos papéis estereotipados, sambando ou num outro lugar de subalternidade, a gente não consome, não somos sujeitos. A pessoa que se incomoda com isso é uma pessoa racista e precisa entender e desconstruir o seu racismo, né? Porque entender que, numa sociedade como a nossa, a gente não ter pessoas negras na mídia é um problema que denota o quanto que a nossa sociedade é racista. A própria Angela Davis, anticapitalista, enfim, o que ela fala quando veio no Brasil em 2014? Ligou a televisão e ficou assustada. Achou que estava na Suécia. Você liga a televisão no Brasil, você acha que está na Dinamarca. E aí, quando você fala, não, a gente tem 52% de população negra. Nossa, mas cadê essas pessoas sendo representadas na mídia, sendo representadas nas novelas? Então, isso já mostra o quanto a nossa sociedade é racista. A gente sequer se vê dentro desses espaços. Então, justamente para acabar com essa desigualdade, diminuir essas distâncias, que a gente precisa ter pessoas negras. Por que não pode ter uma família negra fazendo propaganda de margarina, gente? Tem um canal ótimo, tá bom para você, da Kênia Maria e do Érico Braz. Gente, margarina. Porque eu acho muito engraçado que o Érico fala, tipo, rico não come margarina, é pobre que come margarina. E mesmo assim, não tem propaganda. Ele fala creme dental. Gente, não tem. Propaganda de creme dental. Absorvente. Não tem mulheres negras. Mulher negra no Brasil não menstrua. É um fato absurdo, raro, que só acontece no Brasil, de mulheres negras que não menstruam. A gente tem algum mecanismo que faz com que a gente não menstrue. Parem para prestar atenção. Mesmo porque a desculpa sempre é, não, da Mitsubishi é porque, pô, Mitsubishi é um público, tá, e a margarina? E o absorvente? E o creme dental? E a papelaria? Por que não tem um comercial? Enfim, é para a gente pensar, né? Então, às vezes, a gente pensa... a Adriana da Feira Preta, que às vezes fala isso, no Brasil o racismo é tão forte que às vezes as pessoas preferem perder dinheiro do que colocar pessoas negras para representar. Né? Então, se você se incomoda com uma propaganda só de pessoas negras, tem que questionar o seu racismo. Porque eu quero me ver, eu quero que a minha filha se enxergue. Né? E a gente tem esse direito de se enxergar representado, já que a gente consome. Né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum fazer boicote. Não me vejo, não compro. Fazer boicote com várias marcas. Isso é vários movimentos nos Estados Unidos fizeram esse tipo de ação, que eu acho que é legítima. Exatamente, o Black Money também. Vamos comprar só entre nós, porque a gente quer se sentir representado. Então, a gente vive num país que nem o capitalismo... Olha que eu sou anticapitalista, mas nem o capitalismo nos enxerga. Né? Começou agora, de uns tempos para cá, a enxergar que a gente consome e que a gente tem potencial de consumidor. Então, quando se colocam pessoas negras para fazer campanhas e você se incomoda, lide com o seu incômodo, porque a gente vai existir e não tem mais volta. A gente quer existir, a gente quer se ver. Tudo bem? Não, na verdade, é porque a pergunta, na real, a pergunta da terça-feira não era sobre se incomodar com negros na propaganda. Era assim, partindo do pressuposto de que somos racistas e de que existe a desigualdade, de que precisamos ter negros na propaganda. Então, esse era já está tudo errado mesmo. Qual é a regra de qual é a conduta, qual é a melhor conduta? Se, por exemplo, vamos fazer uma propaganda diversa. Só que aí você cria uma cultura que é do branco e aí o negro está lá na visão do cliente, tipo, bota um negro aqui. E aí, na verdade, você não construiu esse ideário, mas legal, já é um passo, como a gente falou da escola. Já é um passo interessante, pelo menos uma coisa que nunca tinha sido feita já está sendo feita. Ou, então, tem esse lado. Tem um outro universo que não, vamos construir contextos em que é um contexto de negros, uma família negra num casamento que, é normal, 54% da população é negra, então é óbvio que isso não deveria ser um problema ver essa propaganda,
mas para a massa, o quanto você entende que isso seria para o branco preconceituoso mais segregador ainda. Tipo, então, quando faz propaganda de negro é para negros, quando faz propaganda de brancos é para brancos. Eu estou pensando assim, como que a gente constrói melhor a sociedade para que ela entenda que não é segregado? Entendeu o meu ponto? Eu entendi. Discutir imagem é extremamente importante. Tem uma autora, Beatriz Nascimento, que é uma historiadora negra, infelizmente já falecida, que ela fala que necessariamente isso passa pela imagem, é construir novas formas de sociabilidade. Então, quando a gente coloca pessoas negras, aquelas pessoas, com o tempo, elas vão ter que transformar a mentalidade delas em relação a isso. Então, num primeiro momento, pode ser um choque, mas depois, quando vai tendo outras, pessoas vão começando a entender. Passa necessariamente pela imagem. Por exemplo, a construção do homem negro como violento. É uma construção. Então, o homem negro é aquele que você tem que temer, é aquele que é agressivo. Aí, quando você vê nas novelas, é sempre o bandido, o agressivo, que agride. Então, se você não criar outras formas de representação de homem negro que o humanize, como é que a gente vai mudar essa imagem? A gente precisa mudar essa imagem. E, necessariamente, vai ser doloroso para as pessoas que estão acostumadas com a normatização branca. E elas precisam sair desse lugar. Se a gente não começar... E a imagem que a mídia se utiliza, ela é poderosíssima. Se a gente não começar a criar outras imagens desses grupos, a gente mantém as coisas como estão. Então, não vão fazer porque as pessoas vão achar que é segregação. Elas vão achar. Elas vão falar, mas elas vão ter que aprender a lidar. Né? E quanto mais a gente fizer, mais as pessoas vão entendendo outras imagens de pessoas negras. Por que as pessoas ainda se assustam quando chegam no lugar? Esse é mestre de filosofia. Nossa, estudou filosofia. Por que as pessoas se assustam com isso? Então, se a gente tivesse mais mulheres negras formadas em filosofia falando, talvez as pessoas não achassem tão absurdo. Então, se a gente não mudar essa imagem, não entender que necessariamente discutir racismo, necessariamente discutir a transformação dessa imagem para contextos em que se humanizem as pessoas negras, a gente também não sai do lugar. As pessoas vão reclamar, como reclamaram com as cotas, e hoje a gente viu o resultado incrível das cotas. Ainda vai ter gente reclamando, mas vai precisar ter. Então, é entender que precisa comprar essa briga mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente só foca no negativo, sempre. A Grada Quilomba, que é uma teórica que vive na Alemanha, veio para o Brasil ano passado, e ela falou, a gente só foca no negativo, mas a gente não foca em quantas pessoas se identificaram, acharam interessante, mudaram a mentalidade, acharam que seria bacana. A gente só foca naquele... E gente racista vai existir sempre. Gente vai sempre existir. Não adianta a gente achar que vamos viver num mundo que as pessoas vão aceitar as mudanças de maneira tranquila. Não, vai ter gente que vai bater o pé, vai reclamar. E tudo bem, mas elas vão ter que aprender a lidar. Mas quantas pessoas, milhões, que a gente ajudou a mudar a imagem, que a gente contribuiu. Então, a gente também precisa sair um pouco desse foco daquele que vai se incomodar, e que se incomode, precisa se incomodar, para pensar também quanto que isso vai transformar milhões de mentalidades de pessoas que vão entender aquela imagem e o quanto que isso é importantíssimo na construção de outras imagens. A gente estava falando disso, a importância do impacto da propaganda e da publicidade na sociedade. E eu fiz uma live com o vice-presidente de criação aqui da Thompson. Ficamos 1 hora falando dos processos criativos e construtivos da propaganda. E hoje um movimento do quanto a sociedade influencia a propaganda, do quanto é essa reivindicação, do quanto as redes sociais pressionam, queremos nos ver, queremos estar, e o quanto isso está sendo muito legal, principalmente para nós negros, né? Quer falar? Pergunta? É porque quem está assistindo a gente não ouve, então tem que... Vamos lá, então. Bom, teve uma hora que você estava falando, né, que é da questão que os brancos têm que se acostumar de ver os negros em determinada posição e também a questão como eles encaram o racismo. Bom, eu gostaria de saber como o trabalho, como a abordagem pode ser feita com os negros que são racistas e não se enxergam como negros. Porque, digamos assim, na minha vida inteira eu já sofri, entre aspas,
racismo por parte de branco no máximo 2 vezes. E foi bem mais light do que com negro. Né? Negro já me confundiu. A minha filha é bem mais clara que eu, é morena, assim, mais clarinha. Negro já veio perguntando se eu era babá, porque não entendia, eu cuidando da minha filha, que, né, e era numa área nobre na época. E negro também já pediu para um segurança vir atrás de mim para saber se eu estava com a nota fiscal das minhas compras. Essas coisas mais graves que aconteceram comigo sempre partiram de outro negro, que eu mesma ia abordar falando que eu achava uma vergonha um negro encarar assim e tratar assim outro negro. Eu acredito que isso possa ser mudado a partir da primeira infância. Eu tenho dificuldades enormes para falar com a minha filha, como ela fala da questão, é preta. Essa dificuldade que eu tenho com ela para falar, mamãe é preta, com branco, eu não tenho essa dificuldade, mas eu passei a falar para ela assim, quando é uma pessoa negra, da cor da mamãe, você não fala para ela que ela é preta, porque muitas vezes essa pessoa não está preparada para ouvir isso, porque eu senti isso, elas não se aceitam como negras e elas sim subjugam ou tentam subjugar um outro negro. Eu sempre falo que negros não são racistas, né? Como eu falei, que racismo é sistema de opressão, negro não tem poder institucional para impor que um branco não seja empregado, para barrar que um branco não, na entrevista de emprego. Então, negros, na verdade, vão reproduzir esse discurso, porque a gente é criado numa sociedade racista. Então, são esses os valores que a gente recebe, negros e brancos. Para um sistema de opressão ter sucesso, o grupo oprimido precisa entender, né, realmente, eu sou preto, então eu sou inferior. A gente recebe essa informação de um sistema racista que não foi criado por nós, inclusive. Quando a gente nasce, a gente já chega na sociedade, já estão todos os valores lá. Na mídia, né, 4 gerações de paquitas louras, o que fizeram com a nossa autoestima, e tantas outras coisas. Então, o que a gente olha, o que a gente quer fazer? A gente quer alisar o cabelo, a gente quer ser aceito dentro da sociedade, porque a gente entende que ser negro é doloroso ser negro na sociedade, e se assumir negro e dizer sou negro. Por isso que muitas pessoas falam não sou negra, como uma maneira até de não enfrentar a dor que é ser negro. Não, eu sou morena, como uma maneira de dizer, porque ser negro é difícil. Ser negro automaticamente nessa sociedade é ser feio, é ser bandido, dentro desses valores racistas que foram criados. Então, essas pessoas, elas recebem essa informação também. Então, elas vão reproduzir. Sim, já pessoas negras chegaram para mim e se espantaram de eu estar em determinados lugares. Mas essa pessoa recebeu esse tipo de informação. Só que eu sempre dou um exemplo muito prático. Essa pessoa, na verdade, está reproduzindo o que ela aprendeu na sociedade. A gente tem uma escola que não trabalha essas questões como deveria. Da mesma forma, na questão da mulher. Quantas mulheres você vai ver reproduzindo comportamentos machistas? Um monte. Mas, como disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. Antes de nascer, a Patrícia está grávida. Vão perguntar para ela... Não, nunca mais. É um exemplo. É só um exemplo, amiga. 4 está ótimo, né? Só um exemplo. Patrícia está grávida, um exemplo. Aí vão perguntar, é menino ou é menina? Vão falar, é menina. Então, menina. Quarto rosa, fogão, boneca. É antes da gente nascer. A gente nasce, a gente sequer tem o direito de escolher se a gente quer ser menina dentro do que a sociedade entende que é ser menina. Mesma coisa a questão racial. Então, desde muito cedo, eu, pelo menos na escola, eu era extremamente zoada na escola, zoavam o meu cabelo. Os meninos diziam para mim, eu não vou dançar com você porque você é neguinha na festa junina. Então, os meninos negros veem os meninos brancos fazendo isso, ele também não quer dançar comigo, porque ele entende que eu sou aquele sujeito que tem que ser abominável. E por ele também não ser zoado, muitas vezes ele vai reproduzir isso. Então, não é que ele é racista, ele reproduz, ele foi ensinado assim. Mas o exemplo que eu sempre dou é, uma pessoa negra pode chegar para mim e dizer... uma pessoa branca chega para mim e fala, olha, nessa escada só pode subir pessoas brancas. Significa que aquela pessoa vai subir e eu não. A pessoa negra que reproduz o discurso do racismo, ela vai chegar para mim e falar, olha, negro não pode subir essa escada. Significa que nós dois não vamos subir. Né? Então, ele não é, de forma alguma, privilegiado com isso. Ele está reproduzindo um discurso do qual ele mesmo é vítima, mas ele é vítima de uma sociedade que é racista.
Então, o discurso mais fácil das pessoas é dizer, mas o negro faz o próprio racismo, a mulher faz o próprio machismo, em vez de entender que é um sistema de opressão ao qual essas pessoas foram inseridas e que sequer elas tiveram a oportunidade de refletir diferente disso. Se eu não tivesse um pai militante negro, se eu não tivesse acesso a várias bibliografias, provavelmente eu também poderia ser uma pessoa que ia produzir isso. Porque a gente é o tempo inteiro bombardeado. Um grande exemplo do Capitão do Mato, por exemplo. As pessoas adoram falar, mas o Capitão do Mato, onde já se viu? Ele perseguiu os próprios negros e tal. Mas só existe Capitão do Mato porque existe senhor de escravo. Então, a gente tem que bater no sistema que cria o senhor de escravo. Porque o Capitão do Mato só foi permitido porque existe ele. E quem que se beneficia de fato com o sistema... Quem se beneficiou de fato com o sistema escravagista? Foi o Capitão do Mato ou foi o senhor de escravo? Então, a nossa tendência, muitas vezes, é bater naquele, mas não entender que tem um sistema muito mais forte, muito anterior a nós, e que quem se beneficia não são essas pessoas negras que estão reproduzindo, porque ele é um segurança, o que te parou, trabalhador também, oprimido, que muito... Então, mas ela também é uma funcionária da loja, e quem que é o patrão dela? O Mor. O patrão dela, Mor, que é rico e que mora nos Jardins. Aí ele bota ela lá, a capitã do mato. Mas quem é que se beneficia com isso? Isso que a gente precisa começar a entender. Muitas vezes é a regra da empresa, inclusive, de chegar e falar, olha, você tem que seguir pessoas negras. A pessoa negra vai falar, bom, preciso me manter empregada. Então, vou ter que fazer isso. Mas quem que deu a ordem anterior a ela? Eu não estou desculpando esse sujeito, mas só estou te mostrando que quem de fato se beneficia com isso, e quanto que é perigoso a gente falar, o negro é racista. Ele nasceu na sociedade, ele também vai achar que o lugar do negro é o do inferior. Por exemplo, tem muitos lugares que você vai, às vezes a empregada é negra, ela sente, por que eu tenho que servir essa mulher negra? Me ensinaram que mulher negra tinha que servir, por que essa está aí? Porque ensinaram para ela que mulher negra tinha que servir, ela não teve oportunidades nem escolhas para fazer outra coisa da vida dela, porque a sociedade não dá. Aí ela vê você ali, ela fala, mas me falaram que eu estou aqui sofrendo, servindo, por que ela está lá? Quando o sistema ele é muito ardiloso, a gente precisa tomar muito cuidado como ele age, como essas ferramentas se dão. Existem pessoas negras extremamente equivocadas, sim, mas não racistas. E entender como é que funciona esse sistema. Porque é muito mais fácil eu dizer, as mulheres que são machistas mesmo, porque a minha mãe não me deixava lavar louça, os homens vão dizer. São as mães que criam os filhos para ser machistas. Mas onde essa mulher aprendeu que lavar louça era coisa de mulher e que trabalhar era coisa de homem? Né? Então, a gente precisa entender qual é o sistema, como é que ele funciona e quem se beneficia de fato com a reprodução desse sistema. E difícil, miga. Às vezes eu tenho vontade de brigar, de bater. Meu filho, acorda para a vida. Claro que individualmente é difícil. Eu entendo todo o sistema. Não tem regra. Não tem regra. Na minha família, eu tenho pessoas assim, na minha família. Cara, eu tento conversar com as pessoas sempre. Sempre. Tento explicar, conversar. Muitas pessoas vão entender, outras não vão. Mas aí também não é a nossa responsabilidade também de mudar o mundo sozinha. A gente também tem que entender o nosso limite, que a gente também tem o direito de beber a cerveja, de fazer as coisas, ir ao cinema, né, que tem dia que a gente não quer falar disso, né, porque a gente é ativista, a gente está lá na festa, curtindo, está bebendo. Hoje eu vou curtir. Aí vem alguém, né, racismo é foda, não sei o que é. Aí você fica, tipo, hoje eu só queria beber. Entender também os nossos limites e que a nossa ação ela vai ser muito mais poderosa no macro, a gente discutindo aqui na empresa, nos nossos espaços, do que muitas vezes ali, achando que a gente tem que mudar a mentalidade de todos os indivíduos. Entender nossos limites mesmo. Né? É na mesma sequência do assunto que você quer falar? Então, eu vou aqui primeiro, tá? Só um minutinho. Eu me chamo Heloísa. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade. Eu não pertenço aos profissionais da empresa, mas eu fiz publicidade e propaganda numa faculdade de primeira linha, né? Há 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, eu ingressei sem cursinho preparatório no Mackenzie. E estou emocionada de falar. Mas, assim, meu pai foi desenhista publicitário, cresci nesse meio e eu achei que eu fosse seguir essa carreira. Então, assim, eu acho que essa semana, no caso, é para iluminar a cabeça, enfim, em relação à contratação de estagiários, né?
da área. E quanto isso é importante, agradecer todos esses profissionais, porque, na verdade, a gente não precisa de caridade, e sim de oportunidade. É isso. E a preocupação que eu tenho hoje como mãe de um filho de 17 anos, que acabou de entrar em engenharia da computação, e eu vejo assim, eu tive que mudar minha carreira. Por quê? Porque eu não tive essa oportunidade, né? E o quanto isso afeta, né? E assim, adorei seu discurso. Eu acho assim que eu estudo muito, principalmente os judeus, que eles têm uma cultura do quê? Enquanto eu não estou bem, o meu povo não está bem, e a sociedade em si. E é muito isso, né? Em relação à violência. Por que que existe? Porque não tem oportunidade. Eu saía de Osasco para ir até o Mackenzie, já era difícil, porque assim, já na própria faculdade eu não tinha colegas, praticamente, e é todo dia matando um leão, né? E aí você procura emprego, uma situação que eu me recordo de uma pessoa, um recrutador até tirar sarro do meu currículo quando ele leu, porque é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E sabe quando você vê que a pessoa lê, Mackenzie, haha, acho que achando que eu estivesse burlando o meu currículo. Então é isso, é de parabenizá-los pela oportunidade na área de comunicação. Tá? É por isso que eu não desisto. Eu já pensei em desistir da Empregue Afro algumas vezes, mas sempre que eu ouço relatos assim, eu não desisto. E, além do mais, agora, com clientes tão importantes como a Thomson, que estão fazendo de verdade mesmo e querem contratar de verdade. Olá. Eu queria fazer uma pergunta. Pensando do ponto de vista de publicidade e entretenimento, o que vocês acham mais transformador ou mais impactante? É naturalizar a presença do negro nessa propaganda. Então, trazê-lo, se ele é um executivo, é trazê-lo simplesmente no papel do executivo. Se ele é um pai de família, assim, ele está no papel de pai de família. Ou afirmar a presença desse negro na publicidade e discutir essa questão. Então, se é uma negra, por exemplo, numa propaganda de maquiagem, isso ser também o assunto. O fato de ser difícil ter maquiagem para ela, ou numa novela, né? Ele é simplesmente um executivo que está lá exercendo a sua função de executivo, ou trazer a questão de ele ser um executivo negro nessa novela e fazer disso uma problemática. O que é mais transformador e impactante para a sociedade, no ponto de vista de vocês? As duas coisas. Eu não acho que são excludentes, muito pelo contrário. Eu acho que podem existir, essas coisas podem coexistir. Acho que é importante colocar pessoas negras de maneira naturalmente, em determinados espaços. E que propaganda não suscita tanto essa discussão, mas, por exemplo, numa novela eu acho importante discutir isso, numa minissérie, de colocar as dificuldades que essa pessoa enfrenta ou enfrentou para estar em determinados espaços. Eu acho que é importante, porque quando a gente sempre fala de atores, mas a gente tem que também falar de produtor, diretor, roteirista, quem escreve. Muito importante isso também, porque é para a gente conseguir promover outras narrativas que não sejam só essas narrativas. Então, a Globo, por exemplo, hoje está fazendo vários fóruns de gênero, igualdade racial, com roteiristas, diretores, para poder discutir esses temas, porque entendeu que a gente não vai retroceder mais, de que precisa avançar nessa questão, e que a gente está cansado das mesmas narrativas de sempre. A negra sempre a mulata gostosa ou a empregada doméstica. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. No cinema, enfim, quando se coloca essas questões, de abordar, porque isso suscita a discussão na sociedade. A visibilidade que uma novela traz é muito grande. Então, por isso que eu tenho muita crítica a ativistas que ficam, mas é novela. Tá, mas as pessoas assistem novela. Né? As pessoas não leem teu textão no Facebook, Fério. Então, as pessoas vão assistir novela. Então, se vão assistir e se é importante colocar, tem que colocar. Acho que uma coisa não exclui a outra. Mas em propagandas eu gostaria também de ver mais naturalmente as coisas, assim, de ligar a TV e ver uma mulher negra, sei lá, comprando uma coisa comum, não só aquela coisa muito rápida, que é sempre assim, né? Nossa, tem uma negra na TV. Cadê o passou? Você não viu? Acabou. Porque é muito rápido. Percebam, é muito rápido às vezes. Aí bota aquela coisa, colocamos. Não, de fato, se tem, sei lá, 10 pessoas na propaganda, por que 5 não podem ser negras? Por que 6 não podem ser negros? Começar a discutir isso, de fato, de colocar isso como... E não como caridade, como ela falou. A gente consome, a gente existe, a gente está aqui comprando, a gente movimenta a economia. Então, acho que as duas coisas são importantes. E nas novelas eu quero muito mais ver roteiristas, pessoas que escrevem, diretor, pessoas por trás das câmeras também negras, cineastas negros. A gente tem
várias cineastas negras hoje fazendo produções e que enfrentam a dificuldade de não ter patrocínio, né? E muitas conseguiram hoje porque as redes sociais, de alguma forma, foi uma oportunidade que a gente entendeu onde a gente podia existir. Então, você tem várias meninas hoje fazendo. E no cinema brasileiro é uma vergonha, ultimamente, o que a gente vem assistindo de produções, cópias de produções mal feitas, hollywoodianas, de besteróis só, de comédias românticas. Enfim, claro que no cinema comercial tem muito cineasta bom, fazendo muita coisa, mas que a gente acaba não tendo acesso, porque é o cinema independente, muita gente boa. Mas eu digo, desse cinema mais comercial, a gente não vê isso, e são filmes extremamente problemáticos, eu acho. E, por exemplo, um grande exemplo que eu dou do Que Horas Ela Volta, do filme, com todos os elogios que eu acho que precisa ser feito ao filme, mas falou da realidade de empregada doméstica. Não dá para falar de emprego doméstico no Brasil sem falar de escravidão, né? Então, a maioria das mulheres negras são domésticas, não é porque elas querem, né? Porque existe uma relação direta. No pós-abolição, essas mulheres continuaram servindo as casas como empregadas domésticas. O quarto de empregada, que a gente naturaliza tanto nos prédios, um quarto sem janela na área de serviço, a senzala dentro da casa. E aí, como é que a gente faz um filme falando da empregada doméstica e, cara, não tem pessoas negras no filme? E eu fiquei muito ofendida com aquele filme, na verdade. Ele me ofendeu, na verdade, porque a minha bisavó, a minha mãe foi doméstica antes de casar com meu pai, a minha avó foi doméstica, a minha bisavó foi doméstica e a anterior a ela foi escravizada. E aí a menina vem e fica no quarto com o ar-condicionado. Aonde? Que se ela fosse negra, a patroa ia botar ela no quarto com ar-condicionado. Sabe? Aí criou uma narrativa ali muito romantizada, quando, na verdade, a gente sabe qual é a realidade dessas mulheres. Eu falo fruto de quem foi filha de uma e que até casar com meu pai, né, depois casou com meu pai, enfim, quando eu nasci já não era mais, virou dona de casa, mas quando era solteira foi empregada doméstica. E como é que a gente fala de emprego doméstico no Brasil sem falar de mulher negra? E aí, quando eu critiquei isso, mas existem empregadas brancas. Eu falei, uau! E aí, que engraçado, quando muitos publicitários, quando a gente reclama, por exemplo, com muitos publicitários, diretores de novela, por que não tem negro médico? Eu só retrato a sociedade, é a desculpa deles. Porque não tem negros médicos, eu só retrato a sociedade. Aí, quando eu pergunto para o filme Que Horas Ela Volta, por que aquela empregada não era negra? Mas existe empregada branca. Aí ninguém falou, eu só retrato a sociedade. Então, vira uma tautologia, que é um termo filosófico, é o impasse. Então, a gente está sempre no impasse. Né? Então, quando é para ser empregada negra da novela, que não tem núcleo familiar, que quase não aparece, ela é negra. Quando ela vai ser protagonista e vai ter visibilidade, aí ela é branca. A gente começar a discutir isso. Como é que eu falo de trabalho doméstico no Brasil? Eu vou contar uma história e eu não falo da mulher negra, porque ali ela ia ser a protagonista de contar a história dela. A gente precisa refletir muito, a dramaturgia brasileira precisa ainda avançar muito nesse sentido. Uma pergunta? Olá. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, voltando um pouco do tema da palestra inicial, que foi quebrar o silêncio. Eu acho que tudo que você falou é muito válido, eu concordo muito. Eu vivo buscando ler, pesquisar um pouco mais sobre o tema. E eu sei que, na tabelinha de privilégios eu tenho uma pontuação muito alta. Porque eu sou homem, eu sou branco, eu sou cis. E eu sei que eu não sou protagonista das causas, né? Mas eu tento sempre emprestar minha voz, fazer ecoar a voz de quem está realmente lutando pela causa. E eu já teve mais de uma situação em que eu tentei discutir sobre o assunto e eu não fui tentar me impor nem nada, mas quando eu tocava no assunto, me diziam que aquele não era o meu papel, porque aquela causa não é minha, então eu não tenho direito de discutir sobre aquilo, eu tenho que sentar. E eu queria entender como eu posso discutir, como eu posso realmente quebrar o silêncio, ajudar a quebrar o silêncio, não sendo protagonista, mas ajudando a levar a voz, usando dos meus privilégios que eu tenho hoje para fazer com que a voz de quem não tem privilégios seja mais ouvida. Oi? Eu sou. Então, muitas vezes isso vai acontecer porque
primeiro ponto, é importante entender a necessidade histórica daquele grupo de querer falar. Então, muitas vezes você está falando, mas qual é o ponto de vista que você está falando? Você está falando do seu ponto de vista como homem branco, ou você está falando, às vezes, de um ponto de vista... porque isso acontece muito. Não que eu acho que as pessoas precisam falar. Mas, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem falar, não, porque o racismo é difícil e tal, dentro de não fala a partir do seu ponto de partida. Acho que é importante as pessoas brancas começarem a falar a partir do seu ponto de partida, de ser branco. Minha realidade como homem branco é essa, então, por conta disso, eu acho que a gente precisa de criar tais e tais e tais coisas. E não necessariamente falar, não, racismo é difícil e tal. É entender, falar do privilégio da branquitude, porque ser negro é uma coisa que só a gente vai saber o que é mesmo. Então, muitas vezes a gente fica chateado, que às vezes as pessoas querem meio que ensinar a gente que é racismo. Não, mas o racismo é tal coisa. Não, a gente sabe. Mas como é que você ecoa isso? Você pode usar o seu espaço, por exemplo, para uma pessoa negra escrever algo importante, em vez de, às vezes, você falar sobre aquilo. Entender, você tem um site, bota pessoas negras para escrever sobre as questões. E digo mais, e não só sobre racismo, gente, porque, sabe, é muito cansativo isso. Cara, eu podia falar de Kant também, Aristóteles, sei lá. E aí as pessoas também acham que a gente só pode falar disso. Também é um outro erro. Então, muito comum, um programa sobre racismo. Aí chamam pessoas negras. Um programa sobre economia. Só economista branco. Tem vários economistas negros, engenheiros negros, sociólogos. Enfim, é importante também a gente não reduzir qual é o lugar que essa pessoa negra tem que estar. E não achar que a gente só pode falar disso. É jornalista, sei lá, vai falar sobre, sei lá, se existe imparcialidade ou não no jornalismo. Sei lá, pessoa engenheira vai falar, sei lá, sobre a NASA. É importante também entender esses espaços e não achar que nós, pessoas negras, só podemos falar sobre isso. Eu fiz uma escolha política de falar disso, porque precisa falar disso. Mas tem momentos da minha vida que eu dou curso sobre Simone de Beauvoir, que eu amo Beauvoir. Acabei de dar um curso no Espaço Curso, inclusive fazendo propaganda aqui, quem quiser fazer, vai ter novas turmas em outubro. Eu adoro falar de Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu estudei, e eu gosto de falar sobre ela. E por que eu não posso falar sobre ela? Por que eu não posso, sei lá, dar um curso sobre Aristóteles, já que eu estudei filosofia política? Também é importante também as pessoas não reduzir os lugares que a gente pode falar. E acho que, no seu caso, entender que é importante que você fale, mas sobre o teu ponto de vista de homem branco. Porque, às vezes, o nosso incômodo é esse, de ser objeto mais uma vez. E a gente quer ser sujeito. Enfim. Eu indico que você leia sobre o privilégio da branquitude, da doutora Lia Schuckmann, que é psicóloga e escreveu sobre isso, fez uma tese de mestrado e doutorado. Ela palestrou num TED com a gente, e a tese dela foi muito interessante, que ela saiu nas ruas perguntando o que é ser branco para você. E as pessoas falavam de racismo e falavam de negros. E ela, como uma mulher branca, escreve sobre isso. E é muito bom que vocês possam ler, e ajuda a ter argumentos para N discussões. Ela é a doutora ela do privilégio Lia da branquitude. Schuckmann. E é branca Lia e judia. E o que é legal, porque o branco não se racializa, isso que é interessante. Porque o branco, ele se pensa universal e olha o negro, é o negro. Mesma coisa o homem, é a mulher. Ele é universal, a mulher é específico. Não, ele também é específico. Então, o branco precisa começar a se racializar para entender o que significa falar a partir do ponto de vista de ser branco. Então, é essa a dificuldade que as pessoas brancas têm, porque ele se pensa universal e os outros todos são específicos, só os outros falam de um lugar. Ele também fala de um lugar. E esse que é o exercício difícil e, às vezes, complicadíssimo que os homens brancos têm de falar, não, você também é específico, fale a partir do seu lugar. Não, eu falo de temas grandes e gerais, vocês falam desses temas menores. Né? Então, ele entender isso, então, se racializar é o primeiro ponto. O que significa ser branco, branco como metáfora do poder, e o que significa falar a partir desse lugar. Isso. Bom, eu quero encerrar, Jamila, querendo que você comentasse um pouco desse protagonismo negro. Você trouxe na fala nos lugares onde tem um negro. Ontem, aqui na roda de conversa que a gente fez, o Rosenildo trouxe que esse um negro, que é jornalista, por exemplo, como ele foi por muitos anos na redação da Isto é Dinheiro, fazia sentir a solidão racial. Então, ele trouxe isso, e o Theo, que é o CEO da Bayer, que estava aqui ontem,
falou que saiu daqui muito preocupado com isso, com essa solidão racial. Eu, que trabalho com a Empregue Afro há 12 anos, em grandes multinacionais, encontro um diretor negro, um vice-presidente, um gerente de compras. É sempre um que está lá, sozinho, se sentindo meio que sem voz, sem saber como fazer. E quando o RH chama, quando a empresa fala, olha, a gente trouxe a Empregue Afro, vai lá conhecer a Patrícia. E a maioria deles fala para mim, eu não quero ficar legislando em causa própria. Falei, cara, você chegou aí sozinho, você é um, agora você tem que fazer pelos demais. Então, não sei, eu queria que a gente pudesse... Eu já cansei de falar sobre isso, eu acho que é legal você falar, porque eu acho que também muitos desses negro que está aí, não ouviu você ainda, como é que eles também podem tirar essa coisa do impostor de legislar em causa própria e dessa contribuição para a sociedade, porque ele representa isso que você falou, ele é o exemplo do negro, ele vai ser procurado para falar sobre a questão do negro. E é uma responsabilidade grande, às vezes é um cara que cresceu numa sociedade branca ao redor dele, não parou para pensar, tem vários fatores, né? Que mensagem a gente pode deixar para ele? Essa questão da solidão é muito recorrente, né? Não sei se vocês conhecem Conceição Evaristo, que é uma escritora negra, está tendo a ocupação Conceição no Itaú Cultural até dia 18 de junho. Recomendo que vocês vão lá conhecer a história da Conceição. E ela ganhou o prêmio Jabuti em 2010, agora não lembro que ano, enfim. Eu perguntei, fiz uma entrevista com ela para a Carta, eu perguntei como é que foi ganhar o prêmio Jabuti. Depois de tantos anos, uma mulher que demorou 20 anos para conseguir publicar um livro. E ela falou, foi o prêmio da solidão. E aquilo me doeu muito, assim, porque ela falou, eu olhei para a plateia e eu não reconheci meus pares, só tinha eu lá. E aí eu também me identifiquei como mulher negra na filosofia, uma só, no mestrado, uma só. E como é doloroso para nós, pessoas brancas não têm ideia do quanto é doloroso chegar nos espaços e não olhar e não se reconhecer, como é hostil. Porque, na maioria das vezes, as pessoas olham para nós com aquela cara de quem deixou esse povo entrar. As pessoas olham para nós, elas nos medem de cima a baixo, elas acham que a gente não tinha que estar ali e que, para a gente conseguir sair dali, é porque é muita ancestralidade ali para manter a gente ali, porque é difícil. E, ao mesmo tempo, só que aí eu falo para as pessoas negras, não caiam na armadilha do negro único, porque, muitas vezes, a pessoa se sente especial. Aí a narrativa branca, muitas vezes, tá vendo? O fulano conseguiu, e ele acredita. Então, não seja esse negro desculpa da branquitude racista. Você tem que entender que você chegou aí, o fato de só ter você é porque a sociedade é extremamente racista. E que, se você chegou, muitos anteriores a você morreram, inclusive, porque você estivesse aí. Então, a nossa salvação ela só vai ser coletiva, ela não é individual. Então, legislar em causa própria é, sim, legislar pelos meus, porque os brancos estão legislando em causa própria historicamente. Por que a gente não vai legislar em causa própria, gente? O mundo foi feito por brancos, eles estão legislando em causa própria historicamente. Eu também vou legislar pelos meus, porque eu entendo que legislar por aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades é pensar um outro Brasil, né? Então, não se sentir especial, cair nessa armadilha e entender que só o fato de ser significa o quanto a sociedade é racista. Então, eu acho que falta entender o contexto coletivo disso, porque ele acha que está lá porque foi por ele, mas muitas vezes foi uma mãe que sacrificou um pai e, anterior a ele, muitos e muitas que lutaram para que ele estivesse lá dentro daquele espaço. Porque, senão, a gente acaba legitimando a sociedade racista, né? Porque o fato de ter já mostra o quanto a sociedade precisa evoluir muito, né? Então, é sedutor esse discurso de nossa, você é o tal, é o especial. Mas essa glorificação do sacrifício é uma ferramenta de opressão. Essa glorificação do negro único é uma ferramenta de opressão, que é para dizer, já temos você, não precisamos de mais, está tudo certo, já resolvemos o problema racial na nossa empresa, né? E ele não entender isso, ele vai estar sendo um instrumento que vai servir para manter as coisas como estão e que vai servir, inclusive, para que a gente não pense a inclusão de outras pessoas dentro desses espaços. Eu entendo, muitas vezes, que essas pessoas têm dificuldade de, vão achar que eu virei militante, tem medo de perder o emprego, às vezes tem N questões disso. Mas que, se ele não se colocar, não tem jeito, né? Ou a gente fala, ou a gente se coloca, ou a gente enfrenta os desafios, né? Ou as coisas não mudam. Quando eu estou assim, meio over, meio triste e tal, da vida, sempre lembro de uma coisa que a Sueli Carneiro falou para mim.
você está aí chorando. A Luísa Bairros, que foi uma grande mulher, infelizmente nos deixou ano passado, foi ministra da CPI no governo Lula. Uma oportunidade que eu tive com ela, ela falou: a tua geração tem que ser a geração engole o choro. Porque imagina o que a minha sofreu, engole o choro e vai. E aí a Sueli Carneiro uma vez falou para mim: quando tu estiver pensando em desistir, porque é difícil, às vezes a gente fica, né? Ela falou assim: lembra de todas e todas aquelas que preferiram morrer a ser escravas, aquelas que se mataram, que mataram seus senhores, que abortaram seus filhos como uma forma do filho não ser escravizado. Lembra de todos e todas aquelas que lutaram, que entregaram a vida para que você estivesse aqui hoje. Então, acho que é isso. Acho que, para essa pessoa que se sente muito especial, falta a consciência dessa coletividade, que ele não chegou lá sozinho. Tem mais o que falar, gente. Obrigada, Djamila. Obrigada. Não vai embora ainda, vamos assistir o Manifesto. Tem um filme muito bonitinho para a gente assistir. Nós somos a J. Walter Thompson. Inconformados e entusiasmados, queremos grandes mudanças. Mais que criativos, somos pioneiros. Mais que 5 ouros, 7 pratas e 16 bronzes, queremos todas as cores. Queremos falar com 100% e ser 360. E isso só vai funcionar se a gente caminhar junto. Com isso, nasceu o programa Thompson 2020, em parceria com a Empregue Afro, com medidas que vão garantir maior equidade racial no nosso time. Afinal, a Thompson já se orgulha por ser diversa em várias frentes e vai continuar comprometida em sempre buscar o seu máximo. A gente sabe que somente com visões diferentes, uma agência é verdadeira, criativa e plural. E essa é a nossa essência.